Olá, boa noite, gente. Hoje a gente vai dar início, então, àquele projeto que nós já estamos divulgando aqui ao longo das últimas semanas. Eu ainda não me apresentei para alguns, para quem não me conhece, então eu sou a Marissa. Eu sou uma das participantes aqui desse projeto, que é o Ciência em Saúde. Eu sou farmacêutica por formação, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área da saúde. E a gente, na verdade, eu e a Jaqueline, nós somos colegas de faculdade, colegas durante o mestrado, e a gente se separou durante o doutorado e esse ano, discutindo sobre a importância de se falar sobre assuntos de saúde, a gente resolveu embarcar nessa juntas aqui para falar sobre ciência em saúde, disseminar ciência e trazer conteúdo de qualidade, com rigor científico para vocês. Então, ok. A ideia do nosso projeto, então, é trazer divulgação científica, trazer a ciência para perto das pessoas. Às vezes você até tá ali no teu dia a dia, você entende, você lê essas notícias e você entende, né? Ok, a ciência tá aí. Só que num país como o nosso, em que a ciência muitas vezes é tão menosprezada, é tão deixada de lado, ou muitas vezes ela é tão questionada se ela realmente se deve acreditar nela ou não, a gente, como cientistas de longa data, já há 10 anos nessa área, a gente decidiu que queria falar sobre isso e que vai fazer disso uma ferramenta nossa e todas as oportunidades que nós tivemos de estudar dentro do Brasil, fora do Brasil, a gente quer trazer isso de volta para mostrar e deixar a ciência acessível para todos. Então, boa noite para todos que estão aqui. Eu sou a Marissa e a gente vai falar do curso agora, então, que é o Covid Sem Fake. O que é esse Covid Sem Fake? Então, a gente sabe que desde novembro, dezembro do ano passado, mas precisamente a partir de janeiro desse ano, a gente escuta falar todos os dias ininterruptamente sobre a Covid-19. E a gente vê notícias que são fidedignas, notícias que são realmente confiáveis e notícias que são absurdas, né? Maneiras e ideias absurdas de como se prevenir, de como se cuidar, de como tratar, enfim. A gente já ouviu que máscara faz mal, máscara faz bem, a máscara vai te deixar com baixa oxigenação do sangue, não, isso não tem nada a ver, enfim. Ouvindo tudo isso e conversando, a gente já resolveu criar esse curso, então, que é o Covid Sem Fake. Então, assim, durante uns dias nós ficamos divulgando aí para o pessoal fazer inscrição. Então, se você está assistindo a live aqui e não fez a sua inscrição, acessa o link lá na nossa bio, faz a sua inscrição. Se você acompanhar os nossos 4 dias de live, anotar as 4 hashtags secretas que a gente vai contar aqui no meio da live, você ganha um certificado de 4 horas de participação dessas aulas. Lembrando que essas aulas, né, que a gente está fazendo aqui não ficarão gravadas, porque elas vão ser uma parte introdutória de um outro curso que nós vamos oferecer, que se chama Covid pelos Olhos da Ciência, que vai ser um curso pago, que aí só quem se inscrever nesse curso terá acesso para rever essas aulas, essas 4 aulas dessa semana. E assim, se você acha que é importante os seus conhecidos, familiares, amigos, enfim, saberem um pouco mais sobre a Covid-19, compartilhe essa live aí com todo mundo para a pessoa assistir. E não esquece de trazer suas dúvidas aqui, perguntar pra gente, deixar sugestões aqui nos comentários, a caixinha tá aberta. Hoje o Rui não vai assistir nem participar, o Rui ficou ali na nossa imersão, que por sinal foi um sucesso, foi semana passada, no que vem tem mais projetos com o Rui, mas por hoje sou só eu. Infelizmente, Otávio, sinto desapontá-la, mas hoje sou só eu. Então é o seguinte, gente, além disso, quando você se inscreve lá no link da nossa bio, você começa a receber alguns e-mails com informações sobre os nossos cursos, principalmente sobre esse da Covid-19. Então, só confere se você se inscreveu, se o seu e-mail não está indo para o spam, lixo eletrônico ou qualquer outro nome que possa ter lá a pasta dentro do seu e-mail, beleza? Ok, dito isso, esses eram os recados que eu queria falar para vocês hoje. Então, bora lá falar sobre esse nosso curso que é o Covid Sem Fake.
No primeiro dia, a gente achou interessante trazer e comentar com vocês aqui sobre um histórico das pandemias, né? O que dá essa pandemia da Covid-19 foi a primeira que surgiu, ou não? Bom, evidente que aqui todo mundo sabe que não, né? Que diversas epidemias já acometeram a humanidade em diferentes tempos e que essa da Covid-19 não é a primeira e possivelmente também não vai ser a última. Mas o que é importante, né? Então, desde janeiro desse ano, de janeiro de 2020, quando a OMS confirmou que a Covid-19 tratava-se de uma pandemia, ou seja, uma epidemia a nível global, a gente escuta sobre ela o dia todo, a rotina de todo mundo mudou, enfim, né? A nossa vida virou de cabeça para baixo, a gente teve que se reinventar, ou se adaptar a essa nova situação. Bom, e hoje em dia a gente pode dizer assim que o século que nós estamos vivendo, nós estamos aqui há 20 anos apenas nesse século, mas vamos dizer assim que a Covid-19 para esse século é um dos maiores desafios da humanidade até então. E assim, esses surtos dessas doenças, eles acontecem repetidamente ao longo dos anos, né? E assim, muitas dessas pandemias, a forma de propagação, transmissão, inclusive forma de contenção, são muito semelhantes. E aí, assim, o que a gente para e pensa, nossa ideia foi o que a gente já, né, a humanidade, os cientistas já souberam e já ouviram sobre essas pandemias que a gente pode e que trouxe para o nosso dia a dia para tratar da pandemia da Covid. Bom, num primeiro momento, a gente só tem que entender que pandemia, epidemia e endemia são coisas diferentes, né? Pandemia, então, é quando afeta a região continental, global, né? O mundo todo, que é o caso aqui da pandemia da Covid-19. Inclusive, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, ele fala que a gente tem que ter muito cuidado quando vai usar o termo pandemia. Porque quando você pensa em pandemia, a gente já vai pensar lá naqueles filmes terríveis, assim, de fim de mundo, uma pandemia que todo mundo vira zumbi, que o mundo vai acabar e só tem uma pessoa que tem o anticorpo da cura no sangue e ela vai sobreviver e vai salvar a humanidade. Então, o termo pandemia, ele dá esse choque inicial, né? As pessoas, elas ficam um pouco assustadas, né? Então, inclusive, o comentário do Tedros Adhanom foi de que para usar o termo pandemia com cuidado. E quando ele é utilizado da maneira apropriada, como é o caso agora, ele realmente dá a ideia de uma severidade, né? De uma situação preocupante, que é o caso aqui da nossa pandemia. E assim, só para diferenciar, então, né? Epidemia é quando ocorre surtos, aumento do número de casos de determinada doença, ou, por exemplo, de uma infecção até um nível máximo e depois esse nível vai decaindo. Que é, por exemplo, a epidemia da dengue que nós tivemos aqui no início desse ano, né, em janeiro, fevereiro, concomitantemente com a epidemia da Covid-19 no país. Endemia são doenças que afetam, que se concentram em determinada região durante anos e anos. Por exemplo, aqui no nosso Brasil, a febre amarela lá na região norte. É uma doença endêmica, tá? E pandemia, já tá todo mundo careca aqui de entender o que é. Bom, nesse contexto histórico das pandemias, existe uma que foi relatada assim como que não deve ter sido a primeira, mas é a primeira que se tem relatos sobre que teve relatos de casos registrados, que se chama a peste de Justiniano, que foi uma pandemia que ocorreu por volta do ano de 540 depois de Cristo, que começou no Egito e foi até a capital do Império Bizantino na época, que hoje em dia é Istambul, na Turquia. Quem causava essa doença, né, essa peste de Justiniano, era uma bactéria chamada Yersinia pestis, que na época também foi chamada de peste bubônica. Né, como que ocorre a transmissão? Então, através de pulgas, ratos contaminados com essa bactéria, e aí, devido a má condições sanitárias, de higiene e limitações da época,
era uma doença, né, doença que se propagava muito fácil e também não existia, né, nessa época antimicrobianos para tratar, por exemplo, né? Então essa peste de Justiniano, que aconteceu aí por volta do ano 540, ela matou, em média, estima-se que ela tenha matado de 500 mil a 1 milhão de pessoas, desde a região da Constantinopla, Síria, Turquia, Pérsia, na época, que hoje em dia é o Irã, e boa parte da Europa. E acredita-se alguns relatos de que essa pandemia tenha durado até 200 anos, ok? Mas calma lá, não vamos se assustar. Meu Deus, a Covid vai durar 200 anos? Não, gente, aqui nós estamos falando de 1520 anos de diferença, né? Um pouco menos aí. Então, a gente já tem tecnologias, tem sequenciamento de genoma, tem antimicrobianos, tem antivirais, enfim, né? Mas essa é uma das primeiras histórias da pandemia relatada. Ainda dentro da peste bubônica, né, do mesmo agente etiológico, a bactéria Yersinia pestis, tem propriamente aquela peste que todo mundo conhece, que é a peste bubônica, a peste negra, que aconteceu durante a Idade Média, né, lá dos anos 1343 a 1353. E que estima-se, né, que 1/3 da população europeia da época morreu decorrente da peste. Os sintomas dessa doença ela é muito parecida com uma gripe, então a pessoa tem febre, tem calafrio, dor muscular, e as pessoas que são infectadas, elas começam a aparecer ínguas, né? Aqueles gânglios linfáticos, eles incham na virilha, axila, pescoço e tal. E por que eu começava, né? Da onde que vinha isso? Então, má condições de higiene sanitária, a gente sabe que não existia tratamento de esgoto, que os dejetos eram jogados da janela para a rua, então tinha uma proliferação muito grande de ratos, se tinha muito rato, tinha muita pulga, e aí, bactéria, ambiente perfeito, picou o rato, a pulga picou a pessoa, não tem higiene, andou pela rua, contraiu a peste, né? E o auge da peste bubônica foi em 1353, mas até o século XIX ela foi aparecendo episódios intermitentes. Tá? Então aparecia uma epidemia, era controlada, aparecia epidemia, era controlada. Mas essa aí da época de 1300 foi realmente uma pandemia. E ao longo de todos esses anos, estima-se que de 75 a 200 milhões de pessoas morreram em decorrência da peste bubônica. Alguns anos mais tarde, ali uns 250 anos depois, nós temos a primeira pandemia causada por um tipo de vírus, tá? Uma pandemia parecida com o vírus da gripe, que foi a gripe russa. Ela aconteceu ali em 1580, mas além dela afetar a população da Rússia, ela atingiu países da Ásia, da Europa, África e América. E aí, em 1889, um novo surto, uma nova pandemia dessa gripe russa. Então, ela foi a primeira a ser documentada assim, com detalhes em relação de sintomas, duração dos quadros da doença, quanto tempo um paciente ficava doente, quais eram os sintomas, o que tinha que fazer e tudo mais. Inclusive, essa pandemia, a gripe russa, chegou no Rio de Janeiro, lá na época colonial. E ao todo, 1 milhão de pessoas morreram em decorrência dessa gripe russa, que era causado por um subtipo do vírus influenza A, que é propriamente, né, o vírus da gripe. Ok. Alguns anos depois, aqui a gente vai meio que falar sobre outras pandemias aqui que foram ocorrendo concomitantemente. Uma muito famosa é a gripe espanhola, que inclusive para quem já foi fã na adolescência da saga Crepúsculo, sabe lá que o personagem principal, o Edward, ele estava morrendo de gripe espanhola, aí o pai dele lá transformou ele num vampiro para que ele não morresse em consequência da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola ela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, de 1918 a 1922. E ela é chamada de gripe espanhola não porque a maioria dos casos ou a maioria das mortes se concentraram na Espanha.
Na verdade, a Espanha, durante a Primeira Guerra Mundial, ela era um país neutro. Então, ela não tinha aquela pressão por não falar sobre a pandemia para não assustar a população. Então, foi um país que mais trabalhou e discutiu sobre, né, essa pandemia da gripe espanhola na época, e aí ela foi chamada de gripe espanhola, mas na verdade a gripe espanhola, ela que era o vírus H1N1, foi levada dos americanos para a Europa. Tá? Então, basicamente, assim, a origem do foco foi de soldados americanos, então, mas ela ficou conhecida como gripe espanhola. Em torno de 20 a 50 milhões de pessoas foram afetadas pela doença, mas não só de todas as faixas etárias e de todas as com comorbidades ou não. E assim, esses 50 milhões de pessoas que morreram, né, em torno desses 50 milhões de pessoas, eles não representavam a totalidade das pessoas infectadas, né? Os relatos assim apontam, os historiadores colocam que pode ser que 1/4 da população mundial, ou seja, 500 milhões de pessoas, podem ter sido contaminadas com a gripe espanhola. Inclusive, a gripe espanhola chegou aqui no Brasil também, 35 mil brasileiros morreram, inclusive um dos presidentes do Brasil, o Rodrigues Alves, em 1919, ele estava prestes de assumir a presidência pela segunda vez e ele acabou morrendo, então, devido à gripe espanhola. E outras variantes da gripe espanhola foram surgindo durante todo o século XX ali, né? Vários surtos que causaram vários surtos pandêmicos em 57, em 68, aí em 2009 teve um outro caso de gripe, né, que foi chamado de gripe suína, que também era causada pelo H1N1, porque foi chamada de gripe suína, né, porque esse vírus foi identificado em porcos lá no México, então gripe suína. Então, muito dessas pandemias, elas se misturam, né, essa história, essa ideia, essa cronologia, ela bate para muitas situações, tá? E aí, existe uma outra pandemia que, pelo menos eu lembro dos meus pais me contarem muito, porque eles viveram nessa época, era a pandemia da varíola, que era causada pelo vírus ortopoxvírus varíola. E a varíola, ela ficou ali sendo uma doença epidêmica, né, pandêmica, por quase 100 anos, de 1896 a 1980. Então, mais ou menos 300 milhões de pessoas morreram por causa da varíola. Mas foi também graças à varíola que se começou a pensar na ideia da imunização. Então, o cara que criou a vacina da varíola, ele tem a varíola que atingia humanos e a varíola que atingia os animais. E ele pensou, bom, então eu vou pegar uma vaca que tá doente, pegar o sangue dela e injetar numa pessoa saudável e ver o que rola. Não rolou muita coisa. O que aconteceu? Ele, agora eu vou fazer diferente. Ele pegou uma pessoa que tinha se recuperado da varíola, ou que estava assim com sinais mais brandos, retirou o sangue dela e injetou numa pessoa saudável. Essa pessoa saudável desenvolveu uma varíola muito mais branda, muito mais leve. E aí que começou a ideia de se desenvolver um imunizante para a varíola. Então, hoje em dia, em 1980, a varíola foi erradicada do mundo graças a uma intensa e robusta campanha de conscientização e de vacinação, ok? Então, eu lembro quando eu era criança de escutar os meus pais contando sobre isso, que eu tinha muito medo da varíola, assim, pelos que eles contavam e tal, né? Então, assim, acredito que muita gente, os pais de muita gente, devem ter alguma história para contar aí sobre essa pandemia da varíola. Uma outra doença que também apareceu aqui, né, no século
XX, e que inclusive afetou uma personalidade muito famosa, que era o Winston Churchill, foi o tifo. O tifo, ele é transmitido muito parecido com a peste bubônica, né? Então, através de pulgas, ratos, né, má condições sanitárias e tudo mais. Então, lá no começo dos anos 1900, então, de 1918 a 1922, também durante a Primeira Guerra Mundial, devido ao intensivo bombardeio lá na região, né, do Reino Unido, de Londres, o saneamento daquela região estava muito prejudicado, né? Não tinham condições boas de saneamento. E aí, as pulgas que tiveram contato com os ratos acabaram, então, transmitindo o tifo. O tifo ele é causado por uma bactéria que se chama Rickettsia provazek, tá? E ela é uma bactéria com alto potencial mutagênico. Então, por isso que hoje em dia existem menos casos, mas ainda existem casos de tifo, né? Inclusive a Rickettsia é uma bactéria bastante preocupante. E aqui, uma outra doença que vai se renovando e aparecendo novamente ao longo dos tempos é a cólera, causada pela bactéria Vibrio cholera. Essa bactéria, ela libera uma toxina, e essa toxina ela provoca uma intensa diarreia no paciente, e a pessoa que é contaminada, ela pode morrer de desidratação. Hoje em dia é muito raro, é muito difícil uma pessoa morrer de cólera. Mas a gente sabe que, infelizmente, existe no nosso mundo uma desigualdade extremamente grande, né? Então, enquanto que tem países que não escutam mais falar de casos de cólera, tem países que convivem com ela como uma doença endêmica, né? Que está sempre presente ali ano atrás de ano, e que ainda mata pessoas. Por quê? Essa bactéria, a Vibrio cholera, ela é altamente mutagênica. Então, o que acontece? Hoje em dia, você começa a tratar com determinado antimicrobiano e ela vai mudando, ela vai adquirindo resistência, ela vai sofrendo mutações, e daqui a uns 10, 15, 20 anos, ela pode vir transformada, né, com modificações estruturais, genéticas, e, novamente, causar surtos de cólera. Inclusive, durante uma epidemia de cólera que aconteceu na Itália, existiam campos de concentração em que as pessoas contaminadas com cólera ficavam lá. Um outro ponto interessante a respeito da cólera foi que a estatística, ou seja, a contabilização do número de casos de determinada doença, começou por conta da cólera. Então, tinha um cara lá no Reino Unido, um matemático, e ele trabalhava, na verdade ele era engenheiro, ele trabalhava para uma empresa de saneamento. E aí ele via que quando a empresa coletava água do rio A, não tinham pessoas doentes, mas quando a empresa coletava água do rio B, tinham pessoas doentes com cólera. E o que ele percebeu, né? Ele mostrou o seguinte, dentro da estatística, ele estabeleceu o critério de amostragem. Então, assim, se eu pego a amostra do rio A, as pessoas não têm cólera. Se eu pego a amostra do rio B, eu tenho pacientes com cólera. E aí, né, o que ele entendeu? Ele entendeu que a cólera, né, o agente etiológico da cólera estava contaminando a água daquela região, e a partir disso, então, ele conseguiu concluir que o consumo de água contaminada vai fazer com que as pessoas desenvolvam cólera. Então aí surgiu, né, um pouco da história da estatística no conceito de amostragem. A OMS, ela estima que de 28 a 142 mil pessoas morram por ano por conta da cólera, todos os anos. Então, o consumo de água ou alimentos contaminados com a bactéria, e devido à precariedade dos sistemas sanitários, os países subdesenvolvidos são os mais afetados. Justamente aquilo que eu comentei, por conta dessa intensa desigualdade social que existe no nosso, né, no planeta. Ok. Além da cólera, uma outra doença que causou uma pandemia foi a tuberculose, que durou mais ou menos uns 100 anos, de 1850 até 1950.
E vamos dizer assim que o controle da pandemia da tuberculose aconteceu graças à descoberta acidental do Alexander Fleming da penicilina, né? Então ele esqueceu lá as suas placas esqueceu as suas placas de bactéria fora da estufa e cresceu um fungo, e esse fungo produziu alguma substância que criou um halo e a bactéria não cresceu. E aí começou a estudar, o fungo era o penicillium e então se chegou na penicilina, que revolucionou a história da medicina. Então, a partir do momento que a penicilina começou a ser utilizada como um antimicrobiano, toda a história da medicina, todo o controle de doenças transmitidas por bactérias mudou. Então, assim, a tuberculose, ela é considerada como uma doença controlada no mundo todo, né? Mas ainda regiões mais pobres do planeta são bastante afetadas devido a condições, né, de vida das pessoas. Desde esses 100 anos ali que a tuberculose esteve em surto, mais ou menos 1 bilhão de pessoas morreram da doença, tá? E segundo a OMS, ela é a doença infecciosa que mais mata no mundo. E ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, conhecido também por bacilo de Koch, ou bacilo álcool-ácido resistente, que devido a uma particularidade da sua estrutura, né, da sua parede celular, é uma bactéria de difícil cultivo, de difícil crescimento em placa, em laboratório, e também uma bactéria de difícil tratamento. Então é um coquetel de medicamento, né, de antimicrobianos que as pessoas têm que usar para fazer o tratamento da tuberculose por pelo menos 6 meses. Então, num país subdesenvolvido em que as pessoas são mais carentes, nem sempre elas têm acesso a esses medicamentos e nem sempre elas conseguem dar continuidade a esse tratamento, e daí a gravidade da situação, né? E aí, além da tuberculose, vamos dizer assim, que talvez uma das mais recentes pandemias e que talvez tenha sido assim algo que mais assustou, né, a medicina nos últimos anos, foi a AIDS, né, causado pelo vírus do HIV. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que teve um surto inicial ali na década de 80. E desde a década de 80 até os anos atuais, em torno de 20 milhões de pessoas morreram devido a complicações da doença. É uma doença que prejudica o sistema imunológico dos pacientes infectados e ela ataca os linfócitos B, linfócitos T, que são fundamentais para a defesa do organismo. E infelizmente, até hoje, nenhum tratamento, né, nenhuma cura foi encontrada para a doença. Porém, todo o tratamento antirretroviral que existe, se feito da maneira correta, o paciente consegue ficar com níveis quase que indetectados do HIV no sangue, consegue ter uma vida extremamente normal. Aquele estigma, né, que surgiu muito na década de 80 em relação à AIDS, ele é totalmente equivocado, né? Ela é uma doença que tem prevenção, né, que é possível que as pessoas se previnam utilizando preservativo, cuidando com a transfusão de sangue, não compartilhando seringas e tudo mais, mas é uma doença que hoje em dia os pacientes conseguem viver bem com o tratamento, e eu acho que já foi notícias até, né, que muita gente já acompanhou, de estudos em que as pessoas estão, né, que os cientistas estão tentando averiguar uma possível cura da AIDS através de transplantes, de células e toda uma terapia diferente, que a gente torce muito para que funcione, para que dê certo. E a última pandemia que eu queria comentar com vocês antes da gente chegar na Covid-19 é a gripe suína, causada pelo H1N1, e que em 2009 voltou com um surto, né, uma epidemia, na verdade, não chegou a ser foi uma pandemia, mas não chegou a ser tão grave, tão intensa quanto a Covid-19, matou aproximadamente 18 mil pessoas no mundo. Porém,
porém não, né? Os sintomas da H1N1 são muito parecidos com o da Covid-19, febre, dor de garganta, calafrio, dor no corpo e tudo mais. Mas e agora? O que essas pandemias têm a ver com a Covid-19? Antes da gente falar do SARS-CoV-2, da pandemia causada por esse vírus, a Covid-19, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de coronavírus que causam resfriado comum. Mas existem esses 3 tipos, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e o MERS, que causam, né, doenças um pouco mais complicadas em algumas pessoas. Então, o SARS-CoV-1, ele começou como um surto em 2002, lá na China, e 8.000 pessoas foram afetadas e mais ou menos umas 800 morreram. E em 2004, e aí esse surto durou ali de 2002 a 2004, e desde 2004 não tinha tido nenhum relato de infecção pelo SARS-CoV-1. Mas aí em 2012, um outro tipo de coronavírus, dessa vez apareceu lá na Arábia Saudita, que tinha uma pneumonia viral muito parecida com a síndrome respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-1, só que era muito mais letal, né, era muito mais grave. E ainda afetou, por exemplo, países ali da Arábia Saudita, basicamente todo o Oriente Médio, mas também acometeu na Europa, na Ásia, na África e Estados Unidos. E por isso que o vírus se chamou MERS, que significa, né, que significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? Então, essa também foi um caso de uma epidemia causada, né, pelo um tipo de coronavírus. E tanto quanto mais severa que a SARS-CoV-1, né? E, por exemplo, a taxa de mortalidade do MERS é em torno de 35%, 40%, tá? É bastante alta. E ele é um vírus que sofre bastante mutação, né? Então, também é bastante preocupante. Inclusive, em 2020, ali em março, saíram notícias de infecções pelo MERS lá na Coreia do Sul, né? E aí a Organização Mundial da Saúde estava acompanhando essas infecções. E assim, o MERS, o período de incubação dele é muito parecido com o da própria Covid, né? Ali de 2, 14 dias, uma semana e tudo mais. Mas enfim, onde que eu quero chegar agora depois de conversar toda essa história das pandemias? O que elas têm em comum, né? O que a gente tem em comum todas essas com a pandemia da Covid-19? Mesmo que elas tenham origem distintas e agentes etiológicos diferentes, todas elas se assemelham por conta desse surto pandêmico, né? E o que é muito comum é o comportamento das pessoas frente a uma pandemia, né? Um momento que as pessoas ficam com medo da pandemia, elas ficam preocupadas, ficam, né, em polvorosa, alarmando, divulgando informações muitas vezes falsas, erradas. Isso é algo que tem em comum. Por exemplo, durante a pandemia da gripe espanhola, já existia fake news. Lógico que não através das redes sociais, né? Mas haviam, assim, alguns conselhos que a população, né, ia passando de, por exemplo, tomar limão, né? Suco de limão, aspirina para se prevenir e tal. Então, várias assim, informações que não eram verdadeiras, assim, né, em relação à prevenção. Então, dizia, se você tomar quinino, você consegue se prevenir da gripe espanhola. Sendo que, na verdade, não tinha muito a ver, né? A prevenção é evitar o contato com a pessoa doente. E, enfim, vários, né, fake news dessa época. Tanto que por isso que hoje a nossa hashtag escolhida foi a infodemia, né? Porque o que tem em comum essas pandemias aí é realmente a infodemia que se causa, né? Então é uma disseminação de informações
com conhecimento ou com falta de conhecimento, com crendice popular misturada com informações verdadeiras. Então, isso é uma herança dessas pandemias também, né? O termo quarentena também é a herança dessas pandemias, então ele vem lá do Velho Testamento, da Bíblia, do tempo que as pessoas que tinham hanseníase ficavam em isolamento lá na antiguidade. E aí, na época da peste bubônica, em Veneza, na Itália, eles adotaram o termo quarentena, e hoje a gente continua utilizando esse termo quarentena. Não que quarentena queira dizer 40 dias, mas é esse período de isolamento que a pessoa vive, né, para assim se recompor, se restabelecer e evitar a transmissão da doença. Mas mesmo com todas essas diferenças biológicas, sociais, de tempo, geográfica, tem alguns pontos em comum também dessas doenças, como, por exemplo, mudança de comportamento, né? Então a gente sabe que agora a gente já tem informações mais confiáveis a respeito da Covid-19, o quanto é importante o uso de máscara, o uso de álcool gel. A gente já viu várias informações sendo divulgadas que não são verdadeiras, tratamentos que vai funcionar, vai curar, e às vezes não é bem assim, né? Então, são essas heranças, né, que as pandemias trazem pra gente. Mas um outro ponto que é válido a gente comentar é em relação a todo o caos social que uma pandemia causa, seja de sistema de saúde, seja de economia, seja na parte de educação, tudo fica comprometido e a gente está podendo vivenciar isso agora. Não que isso seja algo bacana de se vivenciar, né? Mas é algo que vai ficar para a história. Os nossos comportamentos vão mudar, né? Já mudaram e vão mudar ainda mais até o fim da pandemia. E as pessoas estão muito mais interessadas em saber sobre pesquisa científica, porque agora está todo mundo querendo muito uma vacina contra a Covid-19 e um tratamento efetivo para a Covid-19. Então, olhando para trás, assim, todas essas informações sobre essas pandemias e o que a gente conversa aqui, o que a gente vai continuar conversando nos outros dias das nossas aulas aqui, é a clara necessidade do investimento e de se valorizar cada vez mais as pesquisas científicas, de dar um valor às informações científicas, aqueles trabalhos que os cientistas fazem para divulgar uma medicação. Porque a gente fez até um post essa semana sobre vacina para uso emergencial. Então, que apesar de ser uma vacina para uso emergencial, ela não vai ser usada ali assim na louca, né? Ela tem que ter testes científicos, ela tem que ter comprovação científica, ela tem que ter evidências de segurança para chegar até a população. Agora, imaginem vocês esse amplo arsenal de medicamentos que a gente tem disponível para tratar diferentes doenças. Tudo isso vem fruto de pesquisa científica, fruto de estudo, fruto de profissionais da área da saúde, da área de tecnologia, da área de divulgação, enfim, são muitas pessoas trabalhando para isso. E o nosso objetivo é isso, trazer para vocês informações científicas, trazer para vocês informações que vão enriquecer o seu dia a dia, que vão te deixar mais preparado para lidar com todas essas informações que a gente recebe, propriamente essa infodemia. E mesmo com esse histórico tão grande de pandemias aí no currículo do nosso planeta, a gente ainda tem muito para avançar, tem muito para aprender, para impedir que, né, outras situações pandêmicas aconteçam e que outras situações tão terríveis venham a assolar a humanidade novamente. Claro que existem situações que a gente não consegue controlar, não consegue prever e não consegue impedir. Mas a gente consegue estudar e elaborar protocolos de organização, de contenção da propagação da doença de uma maneira mais efetiva, né? E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, dessa nossa primeira aula, é que essas pandemias que já aconteceram no nosso planeta, apesar de estarem muito associadas a um evento bastante trágico, elas trouxeram aprendizados. E assim, por mais que a gente
esteja se deparando todos os dias com notícias ruins, com informações ruins a respeito da Covid-19, eu acho que a gente vai sair dessa crise, dessa situação, enquanto planeta mais fortalecidos. Eu tenho essa esperança, né? Um planeta com mais empatia pelas pessoas, porque seja por pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, por pessoas que fazem a coleta desse material, por exemplo, do pós-hospital, né? Então, todo o pessoal de limpeza, pessoal de organização, que produz produto, álcool gel, medicamento, os cientistas que estão lá estudando, as políticas públicas que estão tentando elaborar estratégias para que isso funcione dentro de todas as condições precárias e a desejar que a gente tem aqui no nosso país, e não só no nosso país, no mundo todo. E eu acho que a população como um todo vai olhar com outros olhos para a ciência, dando mais credibilidade para ela. E se você, profissional da saúde, quiser acompanhar com a gente e ficar antenado nessas informações em saúde atualizadas e com rigor científico, continue acompanhando as nossas aulas. E no final de 4 dias a gente garante um certificado para vocês. E na quinta-feira a gente tem uma novidade bem bacana para contar também. Então, acompanhem as nossas aulas. Hoje acho que eu vou acabar por aqui. Acho que o que eu tinha para conversar com vocês sobre pandemia ficou por aqui. Eu tô vendo que tem bastante gente que tá entrando agora. Eu não sei se alguém que está me acompanhando desde o início gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Vamos aproveitar esse momento para isso. Joia, obrigada, Hudson, Euzenir, Evanise, fico bastante feliz que vocês participaram. Lembrando, mais uma vez, que para você ganhar o certificado, você tem que fazer um post lá no seu story, marcando a gente, Ciência em Saúde, com a hashtag Infodemia, tá? Além disso, para ganhar o certificado das 4 horas, tem que preencher lá e tem que assistir às 4 aulas. Para confirmar a inscrição, é importante que vocês chequem spam, lixo eletrônico. Outra coisa, amanhã, quem vai estar aqui com vocês vai ser a Jaqueline, e ela vai falar com vocês sobre virologia, sobre a história da virologia e sobre até chegar na pandemia da Covid-19, até chegar sobre o tal do novo coronavírus, ok? Então, muito obrigada, pessoal, por acompanharem a gente aqui. Se liga que amanhã tem mais uma e até quinta-feira a gente tem bastante coisa para conversar. Tchau, tchau!